sobre a insulina ainda. Você acha que ela, dentro do bodybuilding especificamente, ela, vamos dizer assim, ela é mal utilizada em alguns casos? Ela, pô, nem todo mundo precisaria, a galera usa mais do que devia. Como que você enxerga essa utilização da insulina? Pelo que eu acompanho, eu não conheço o trabalho de todo mundo, mas pelo que eu acompanho e pelo que eu aprendi com ele, ela é usada, não é nem de maneira errada, é no timing errado. A Hum, insulina tem um contexto para ser utilizado para tirar proveito dela. E geralmente o pessoal entra no timing errado, quando talvez não compense tanto usar, porque é um hormônio que de fato vai fazer o BF aumentar, que vai trazer muita retenção, e aí às vezes o atleta se engana porque ganhou volume, densidade, peso, e acha que aquilo é massa magra e é retenção, e aí quando entra em preparação joga tudo fora. É um hormônio que torna a execução da dieta muito complicada, porque a insulina, o uso dela, de certa forma, é meio anorexígeno, porque o uso de muito aminoácido, mais a insulina usando durante muito tempo, faz você ter uma sensação de empacho, você ficar com o apetite prejudicado. Então, não dá para usar a ah, insulina em é? qualquer momento, de qualquer forma. Aí o pessoal encaixa de maneira genérica, né? E aí não tem os benefícios que poderia ter, e pior, colhe os prejuízos dela. E aí estraga uma preparação. Aí por isso que fala, pô, não valeu a pena a insulina, meu BF subiu demais, o apetite ficou prejudicado, perdi muito volume, porque o timing era errado. O Milos, ele não generaliza o uso da insulina para usar, pelo menos o que eu acompanhei, né? Em qualquer É. momento. Tem uma fase, um momento, um jeito de usar para que você tire proveito dela. Ah, então o cara não usa 100% do tempo. São períodos determinados. Por exemplo, é difícil eu entrar com insulina no final de booking, por exemplo, onde eu já estou com uma tendência muito maior ao acúmulo de gordura e onde essa questão gástrica já esteja muito prejudicada, muito sobrecarregada, porque vai ficar ainda pior, tanto a execução do protocolo, rendimento de treino, qualidade de sono, etc. Então, talvez o melhor momento para entrar com uma insulina, dependendo daquilo que eu estou buscando, é no início de fase de booking, Hum. onde eu tire mais Por- proveito, né? Porque assim, explica pra gente, eu sou um cara natural, eu nunca usei insulina e, sinceramente, a gente ouve falar, mas qual que é a fundamentação do uso da insulina? Por que que se usa insulina no bodybuilding? O que que ela traz de vantagem? Tá, eu vou fundamentar segundo o Milos, tá? Já que a gente está falando Beleza. da mentoria dele, Isso, né? sim. Ele considera a insulina um hormônio extremamente anabólico, né? Com uma capacidade, se usa de maneira adequada, altíssima de construir massa magra e de direcionar nutriente para que você otimize a construção muscular. Então, existe um momento e um jeito certo de se usar a insulina, né? O pessoal gosta de usar Lantus, por exemplo, que é uma insulina basal, que, né, tem ação o dia inteiro, mas, segundo o que o Milos gosta de trabalhar, diz respeito, fere o princípio básico do uso da insulina, que é deixar o ambiente com uma concentração altíssima de aminoácido, porque e de sangue, que é por isso deu pump no treino, que é essa concentração altíssima de aminoácido e sangue concentrado no músculo, que é o que vai aumentar a capacidade de síntese proteica muscular. E aí, Certo. nesse caso, por isso o uso da insulina pré e pós-treino. O pré-treino, porque eu vou me preparar para ter muito aminoácido circulante, e quando eu treinar e junto com essa insulina, eu vou direcionar esses aminoácidos e glicose, obviamente, que é fundamental, e eletrólito também para direcionar ainda mais essa quantidade de nutrientes para dentro do músculo, para eu conseguir otimizar a captação de nutrientes e a capacidade anabólica hipertrófica. Entendi, porque assim, teoricamente, então, porque o Miro sempre fala do fluxo sanguíneo, etc., que é super importante, da hiperemia que acontece no músculo, você Hiperemia. treina. Então, teoricamente, se ver se eu entendi, a insulina vai permitir que os nutrientes entrem no músculo que foi treinado, principalmente porque, vamos dizer, você fez um bíceps, ele tá no pump, porque tá indo mais sangue para aquele músculo. Então, o sangue tá passando no sistema digestivo, captando nutriente e vai levar diretamente para aquele músculo treinado, para que ele fique anabólico. A ideia é essa. Não só local, sistêmico e local, né? Tá, mas assim, a utilização da insulina mais aguda é para que seja, para que tenha Seria local. essa ação mais local. E Correto, porque o como. uso da insulina pré-treino, ela também melhora um pouco, pelo menos os relatos são, né? Sim. Melhoram a força, né? O rendimento, a Ok. performance no treino, né?
isso também ajuda, né? Querendo ou não, se a tua performance no treino melhora, a capacidade, o estímulo para síntese proteica muscular também melhora. Afinal de contas, hipertrofia no final do dia também é isso, né? Então, aí o que se prega é a aplicação da insulina intramuscular no músculo que você vai aplicar, que vai treinar, desculpa. Aí deixa uma concentração altíssima de nutrientes, principalmente aminoácidos na região, direciona o fluxo sanguíneo para esse local. Por isso que ele gosta muito do Giant Set, né? Porque talvez é uma das melhores Faz formas sentido. de você deixar o pump altíssimo, né? E ainda, inclusive, você dá estímulos muito diferentes, né? Então, no primeiro exercício tem uma excêntrica, depois uma concêntrica, depois pico de contração, depois amplitude altíssima, ou repetição parcial, etc., justamente para, de todas as maneiras, dar todo tipo de estímulo possível e aumentar o máximo possível o fluxo sanguíneo regional para melhorar a capacidade anabólica. E aí, depois, você utiliza a insulina ainda pós-treino, aplicando intramuscular no músculo pampeado, que daí você consegue ter uma melhora anabólica ainda aguda, mas um pouco mais sistêmica, né? Porque tem todo uma melhora de ambiente hormonal e metabólico depois de um treino, né? Cara, que coisa fantástica. Dá pra dizer assim que basicamente o método de treino do Giant Sets, que são séries gigantes, que é ir associar 4, 5, 6 exercícios seguidos e fazê-los num sistema de rodadas, né? Aham. Tem mais uma fundamentação para servir, vamos dizer assim, de base para o protocolo de ergogênico do que como treino propriamente dito. Uhum. Dá para Para dizer isso insulina, também? Eles falavam isso aí, mano, do FST7, do Honey Rumble, que aham. também, pô, são 7 séries com pouco intervalo para mandar um pump gigante. O que eu vi na época aí, cara, eu tô fugindo totalmente do meu foco de conhecimento aqui. O que eu já ouvi na época é que eles faziam isso para ter esse pump gigantesco e para fazer aplicação de IGF local, se eu não me engano. Faz Uhum. sentido isso? Tem a ver? Faz, né? Porque o IGF tem esse efeito de hiperplasia local, né? Então acho que dando um estímulo mais agudo, né, com mais sangue e, né, antigamente na época da FST7 era na época da Muscle-Tech, né? Que ainda tinha, estava se lançando Verdade. os intratreinos e os pré-treinos interessantes, que deram o fio com o Jay Cutler ainda e tal, né? Para mim faz todo sentido. É, foi quando o Oximize apareceu, o Vitargo, né? Aí O Vitargo. os aminoácidos para tomar, realmente, cara, pô, que coisa, você começa a pensar fora da caixa nesse sentido, É, né?